Boa noite, pessoal. Boa noite para você que está chegando. Mais um episódio aqui hoje do Mais Que Autismo. O Mais Que Autismo ele é produzido pelo Mágicas de Mãe. Então, se você ainda não nos segue na outra rede social, por favor, vai ali embaixo, ó. Tá nos links aqui da descrição. É só você clicar ali e passar a seguir a gente nas redes sociais ali vizinhas, né? Eu sou Kelly Varela, sou produtora de conteúdo e hoje, antes de a gente começar nosso vídeo, eu quero pedir a sua ajuda. Quero pedir que você já se inscreva no nosso canal, que você dê um like nesse vídeo, que compartilhe ele para outras pessoas, para que mais gente tenha acesso à informação de qualidade, tá bom? Outra forma que você tem de nos ajudar, se você quiser, puder e achar aí que o canal merece, é através desse QR Code que tem aqui em cima. Então você pode apontar seu celular e disponibilizar ali o valor que você achar que a gente merece através desse Pix que está aqui em cima, tá bom? E aí, antes de a gente começar, agradecer por você estar aqui e senta aí para escutar todo o nosso episódio de hoje. Hoje a gente vai falar de um assunto relacionado à saúde da mulher. Então, tanto para pessoas autistas, mulheres autistas, vai ser de extrema importância, quanto para as mães, né, que estão ali, acompanham a gente no Mágicas de Mãe. Então, a gente vai aliar aí os dois públicos hoje, gente. Então, hoje a gente vai falar sobre ginecologia regenerativa e menopausa, que são assuntos muito importantes e muito pertinentes na vida de uma mulher. E que muitas vezes a gente não tem para quem perguntar. Ou cai em canais ou lugares que a gente não tem uma informação ali correta sobre o assunto. E hoje, para falar desse assunto, eu trouxe a ginecologista, a doutora Celeste Regiane, que foi a médica que trouxe meus filhos ao mundo. Então, estou muito feliz de estar recebendo você aqui hoje, doutora Celeste. Então, Obrigada pelo convite. Brigadão, assim mesmo, por estar aqui. E eu sempre falo, né, que falar de alguns assuntos parece que são tabus, assim, para a maioria das pessoas, né? Então, fiquei bem feliz de aceitar vir conversar nesse assunto para esclarecer tantas questões ali que a gente, como mulher, tem e às vezes não tem para quem perguntar, né? E na verdade, a ginecologia regenerativa, ela veio com essa ideia de tentar mostrar para a paciente que tem assuntos que a gente pode conversar, que vai incomodar e que se te incomoda, vai mexer com todo o teu dia a dia, tua autoestima, tua segurança emocional. Então, ela veio para agregar esses assuntos. Só que era uma coisa assim que poucos médicos faziam, né? Poucos médicos tinham essa subespecialização, vamos dizer assim, e acabava que os pacientes ficavam num limbo ali que ninguém sabia muito bem como orientar. E aí, a gente... Eu tenho esse... Eu falo que ainda tenho que treinar as minhas aberturas, tá? A gente falando... além da... Vamos falar aqui de você, né? Além da parte da cirurgia, da ginecologia regenerativa, qual é o seu campo de trabalho, assim, para as pessoas que queiram te encontrar, que queiram, né, uma consulta com você, qual a parte da ginecologia que você trabalha? Então, veja, eu faço a parte da ginecologia geral, né? Então, são as consultas, são a rotina do dia a dia, as queixas básicas, vamos dizer assim, né? No consultório, eu também trabalho com ecografia. Eu acho que a ecografia ela vincula muito a queixa com o resultado já meio que imediato, não só da rotina, né? E dentro dessa parte da ginecologia regenerativa, a gente vai mexer com a parte funcional e estética. Então, eu tenho a parte funcional, pensando nas pacientes com queixas mesmo, secura vaginal, dor para ter relação, incontinência urinária, dor mesmo pela parte estética da vulva, né? E daí já se mistura com o estético. Eu não gosto simplesmente. Nariz pequeno, nariz grande, orelha pequena, orelha grande, é a mesma coisa para o genital. Então a gente engloba isso também. Né? A parte da obstetrícia ainda eu estou fazendo, gosto muito, eu falo que o meu xodozinho é a obstetrícia, mas acaba que como a gente quer tentar focar mais no assunto, a gente tem que ir abrindo mão, porque eu não consigo daí me especializar em tantas coisas, estar sempre atualizada em tudo. Mas a obstetrícia faz parte também, eu tenho um carinho enorme por ela. Que a gente estava falando antes, né, que hoje a gente tem que, parece que dá conta de um monte de coisa, né? Exatamente. E aí tem que optar mesmo em alguns momentos Sim. por alguns caminhos, né? E aí, então vamos falar ali. A mulher que chega, quais são as... Para que serve primeiro a ginecologia regenerativa, assim? Então, veja, a ginecologia regenerativa, a ideia dela é trabalhar no funcional.
Então, a paciente vem para mim não com uma queixa de corrimento, uma coisinha do dia a dia. A paciente vem com dor para ter relação, com sangramento na relação, com um prurido vulvar importante há muito tempo, que os médicos só vão fazendo assim, uma pomadinha ali, outra pomadinha aqui, e aquele negócio se perdura 2, 3 anos, né? Ou a paciente vem para mim e fala, olha, eu vou para academia, quando eu tuço, espirro, perco um xixi. E a maioria dos médicos dizem, é normal, é da idade. Eu falo que eu odeio esse tipo de coisa, né? Não é normal a gente estar incomodada, né? Então, ela veio para aprofundar essas coisas crônicas que estão vindo para a paciente e que até pouco tempo atrás a gente só ia tentando fazer a paciente se habituar. Vou te dizer bem assim, você tentava fazer a paciente se habituar com aquela queixa dela, mas hoje a gente tem uma gama enorme de opções para a gente tratar. Então, ela veio para fazer isso, pegar a parte crônica, vamos dizer assim. Porque a gente, muitas vezes, vai se acostumando e tendo que conviver. E aí, eu ia começar assim, né? Por exemplo, na questão da dor. Uhum. Muita gente fala, não, mas é normal sentir dor. Quando que não é normal? Quais as dores, assim, que você fala, cara, isso não é normal, você não tem que ficar com isso, né? Tipo, sentir Olha, isso. eu falo assim, que sentir dor não é normal. Nenhuma dor é normal. A gente sabe que existem doenças crônicas, não ginecológicas, que acabam ficando um pouco mais incapacitantes, dores articulares e tal. Mas na ginecologia não é normal você sentir dor na mama, não é normal ter dor para ter relação, não é normal você ter dor para fazer xixi, né? Ou ardência local, coceira. Tem muitas pacientes que têm fissuras, que são uns rachadinhos que acontecem ali na entrada da vagina e que aquilo cronicamente, eu faço xixi, arde, passo papel, arde. Então, não é normal você sentir dor. Tem que ter uma resposta para aquilo. E não é só eu pegar e falar, passa um hipoglossinho, uma pomadinha ali que vai parar de arder. Gente, eu tenho que ver qual que é a causa daquilo. E não ficar tratando só o efeito daquilo, né? Então, dor não é normal. E aí, que essas dores que eu sinto deixam de ser... Tá, fiz lá o tratamento medicamentoso e não é o caso de medicamento. Eu vou continuar sentindo dor se eu não fizer um outro procedimento ali. Quando que a cirurgia vai ajudar daí essa mulher, essa então, quando a ginecologia paciente regenerativa? vem para mim e fala assim, olha, eu já tive 2 episódios, eu falo que pelo menos 2, porque o primeiro pode ter sido ao acaso, às vezes até uma alergia a um absorvente, uma alergia a um sabonete diferente, pode ter causado, vamos dizer, um sintoma externo de vulva, né? Então, quando a paciente vem para mim e fala, eu já tive pelo menos 2 vezes, usei a mesma pomada, melhora, e eu tô vendo que agora tá encurtando esse intervalo de tempo do aparecimento do sintoma de novo. Então, esse é o momento da gente pensar que tá cronificando, que eu tenho que então interferir. E aí, como que ela funciona? Pra entender também, né? Tá. A gente fala de ginecologia regenerativa, mas quais são os meios que ela vai utilizar para ajudar essa paciente? É uma cirurgia? É um laser? Então, o que tem englobado? Então, aí vamos pensar assim, a gente tem 2 situações, tem situações que eu vou precisar da cirurgia. Então, é assim, ela vai utilizar de tecnologia. Então, a gente tem aparelhos de laser, para vocês entenderem, o laser ele vai ser uma energia que a gente vai usar na paciente, podendo, conforme você use um parâmetro, você pode cortar, você pode cauterizar, você pode só causar um estímulo de colágeno, tudo depende dos parâmetros que você regula o teu laser, tá? O laser ele vai utilizar de uma energia. No caso que eu uso, que eu posso fazer cirurgia, é o laser que usa o CO2, mas tem lasers que usa cristal, tá? Para vocês entenderem. Igual o laser de depilação? Dói? Não. É um laser diferente da depilação. Então, existem vários tipos de laser para sua indicação, né? Então, quando eu pego, por exemplo, uma paciente, vamos pensar lá, o prurido crônico, que é uma coisa muito comum. Eu sempre tive coceira, tá incomodando, daí eu passo uma pomadinha e melhora. Então, essa paciente eu tenho que olhar pensando não em cândida, que é o mais comum, né? A cândida, a paciente tem que pensar assim, tem que ter corrimento. A cândida, ela produz uma descamação dentro da vagina e que essa descamação com as secreções vai virar um corrimento. Então, a paciente vem para mim, tá coçando, é cândida. Ela já vai na farmácia, ela já toma os remédios que ela está acostumada, né? Vai falar assim, mas melhorou. Não, ele aliviou temporariamente, porque pomada é pastosa, ela é geladinha, então ela acalma. Então, quando a paciente vem para mim no exemplo da cândida, a gente vai tentar trabalhar não só tirar o patógeno que pode estar ali, se for cândida crônica, quanto recuperar a imunidade vaginal. Você sabia que existe imunidade na vagina, né? Então, a gente vai recuperar, por exemplo, com a radiofrequência, que é um outro aparelho que usa o eletromagnetismo para estimular e fazer calor local. E esse calor vai estimular a epiderme, que é a primeira camadinha da pele, e a derme.
né? Aonde você vai produzir colágeno, que dá elasticidade para essa paciente. Então, se eu pego uma paciente, por exemplo, com prurido crônico, que vem achando que é cândida, eu olho, não tem corrimento, a gente coleta a lâmina, olha no microscópio, não tem cândida. Puxa, então por que é a coceira? Existe uma doença que chama líquen. Líquen é uma doença crônica, vulvar, geralmente autoimune, então o teu corpo te ataca, tá? E isso, que horas ele resolve te atacar? Geralmente estresse. Estresse, alguma doença crônica que piore essas tuas defesas do corpo, e ele te ataca. Então eu tenho que pensar, se o líquen destrói o colágeno, imagine a tua pele esticada o tempo inteiro. Ela vai arder, ela vai coçar. Então eu tenho que voltar ela nessa leveza, nessa elasticidade. Então eu posso usar ou a radiofrequência, ou eu posso usar o laser, que vão estimular de novo o colágeno natural da tua pele, para você parar de ter o sintoma. Só que muitas vezes, no caso do líquen, tá tão ruim, tá tudo tão colado e aderido, que eu preciso usar a parte cirúrgica para descolar, para voltar a ter uma anatomia na região. Então, na verdade, você usa um conjunto de técnicas. Isso. A associação de técnicas é a melhor coisa. A gente tem muito produto que a gente chama de drug delivery, né? Então, são substâncias que a gente pode colocar para estimular, para regenerar um tecido que não está saudável. Porque daí eu tiro o sintoma. Isso tudo é feito em consultório? Tudo em consultório. E eu já pergunto, né? Sente muita dor, tipo... Sem nada de dor. Aí que tá. Veja, a radiofrequência, por exemplo, ela só põe calor. Então, a gente passa um gel, você tem calor, mas normal. O laser, quando é interno vaginal, é totalmente indolor. Dentro da vagina, a gente tem pouquíssimas terminações nervosas, então você não sente desconforto. Quando eu começo a sair na vagina, né? Aquela parte do introito, ali tem bastante inervação. Então, ali é passada uma pomada anestésica, fica totalmente amortecido. Então, a paciente não sente, eu consigo trabalhar em vulva, entrada de vagina, sem dor. Que é incrível, né? Pensar que a gente... Poucos anos você tem uma coisa que pode ajudar a mulher. Porque acho que muitas vezes a gente tinha essa coisa assim de não olhar pra vagina como algo importante, a não ser, né, tipo... E ficava se incomodando ali com questões que você tinha e não falava pra ninguém porque era... que vergonha, né? Então, tipo... E quando você conseguia se abrir e conversar... O médico vinha falar para você, não, mas é normal, você teve filho, é normal desses tecidos da calcinha, né? Sempre é normal e vamos empurrando, né? E hoje a paciente não se conforma muito, sabe? Claro, eu tenho 2 nichos de paciente, aquela paciente que não se conforma e vem, e tem aquela paciente que vai se conformando, mas veio para uma rotina e eu consigo abordar isso e trazer para ela solução para aquilo que está incomodando, né? Mas, por exemplo, eu dou para a paciente um espelhinho para mostrar. Falo, ó, tá vendo aqui? Tá colado, tá vendo aqui esse rasguinho, essa fissura e tal. A paciente, nossa, eu nunca olhei. Daí você pensa, como assim, né? Então, a paciente que é mais desinibida, uma paciente mais moderna, mais antenada com o teu corpo, com a sexualidade, é normal. Mas a grande maioria das pacientes não sabe nem direito como é a sua vulva. Exatamente, porque se a gente... Ninguém, é como se a mulher não pudesse olhar pro seu corpo, Exatamente. Se conhecendo, né? Exatamente. Deixa escondido ali no meio das pernas e pronto. E vem de uma tradição já, né, de a mulher não ter esse prazer, não ter esse hábito. Você fala, nossa, mas tem muito tempo isso. Só que a educação familiar foi passando essa imagem, né? Deixando você mais liberta, vamos dizer assim, uma paciente mais envergonhada, uma paciente que se conhece ou que tem voz para falar e para reclamar e para exigir. Né? Então, hoje a gente ainda lida com essa transição das mulheres super fechadas e mulheres que já têm essa liberdade sexual melhor para conversar e que não se conformem em ter uma coisa que seja desconfortante para elas. Porque acho que a gente não saindo, mas acho que é um tópico importante, assim. Geralmente a mulher vai no ginecologista ou quando ela tá grávida ali, porque tem que tá grávida. Sim. Ou porque tá realmente com algum problema. Mas, assim, ir ao ginecologista é uma coisa que causa até vergonha, né? Pra muitas mulheres, assim. Ai, não, tenho vergonha de ir pra mostrar essa parte que é tão minha que às vezes nem eu vejo direito, né? Sim, e assim, a gente vê como isso incomoda, não só assim pensando na estética, né? Mas a paciente chega pra mim, é uma frase muito comum de eu ouvir e eu sempre brinco com os pacientes e tento deixar uma coisa mais leve, no sentido, ai doutora, mas hoje eu não vou ser examinada porque eu não depilei, não porque eu trabalhei o dia inteiro, desculpe, gente, mas tudo bem. Né? Fala assim, não, você é treinada para isso. Não é que eu sou treinada para isso.
é que faz parte do corpo da mulher, né? Cada um lida. Então, se você se preocupar assim, eu vou no otorrino, gente, eu não limpei o ouvido, é porque o genital te causa mais esse constrangimento, né? A pessoa sempre tem mais constrangimento em relação a isso, né? Eu sempre tento deixar leve, eu falo para a paciente, olha, você pode se trocar ali, né? Se quiser fechar a porta para você ficar mais à vontade. Mas eu tenho que mostrar. Eu falo, não, mas a gente cria um clima, né? Você fecha a porta, tá, um suspense, delas dão risada. Porque é ruim mesmo, né? E eu vou dizer para você que até um tempão atrás aí, eu nem abordava assuntos sexuais com os pacientes. Porque até eu acho que tinha um pouco dessa restrição, né? E porque se você pensar, a ginecologia regenerativa veio aí há uns 14 anos, né? Que começou Itália, Espanha, que o pessoal é um pouco mais caloroso, vamos dizer assim, né? E que começaram a lidar mais com isso. Então a paciente deitava ali, você falava, alguma coisa coça, alguma coisa dói e tal. Eu não perguntava. E tá tendo dor para ter relação? Você tem prazer? Alguma coisa te incomoda nessa parte sexual? E se você vê, olha, eu dei aula na Federal 14 anos, 15 anos. A gente não ensina o aluno a perguntar sobre isso também. É um erro porque a gente bloqueia isso, o aluno também está meio envergonhado porque está começando naquele setor e a gente tem que estimular essa pergunta, é a nossa área. Quem que vai perguntar isso para elas? Quem que vai abordar essa parte sexual? Porque a parte sexual é uma parte muito importante na vida de todo ser humano, né? Exatamente. Então, a mulher saber o que está incomodando, porque eu fico imaginando assim, você ter relação sexual e sentir dor a sua vida inteira. Porque muitas mulheres sentem dor a vida inteira, porque não falam, não vão falar, né? Ou você ficar com coceira o tempo todo. E não é só o órgão ali para transar, né? O sexo te traz o bem-estar, a autoestima para muitas Sim, mulheres. ele mexe com a parte hormonal, com a parte de liberação de substâncias que vão te motivar no dia seguinte, que vão te deixar mais disposta, mais, né? E o emocional principalmente, né? Porque você se sente desejada, você se sente amada, né? E o prazer em si. Mas você veja, eu me lembro da minha avó já falecida há vários anos, mas eu me lembro assim que se você falasse sobre esse assunto, né? Ou pelo menos você via na televisão alguma coisa um pouquinho mais picante, minha avó ficava constrangida, né? Então, as pacientes da faixa etária que pegavam minha avó já vieram muitas com esse bloqueio, né? Ensinaram para as filhas, que são hoje as mulheres ali dos seus 70, 80 anos, né? Essas pacientes chegam para mim falando, não, eu pergunto se ainda tem relação, né? Mas muito, muito raramente eu vou escutar, sim, tenho. Não, quando meu marido consegue, né? Umas que são, mas muito raro. A maioria vai falar assim, não, doutora, eu cumpro porque meu marido quer. E é triste você pensar que a paciente se submete àquilo porque ele quer, ela tem dor, ela sangra, né? E a gente tem solução. Então vamos lá. As maiores queixas que chegam no consultório são de dor na relação, você falou de sangramento. Isso, a dor na relação, então na sequência ela vai ter sangramento. Porque se ela está tendo dor, ela não está tendo elasticidade, não tem lubrificação, ela vai sangrar, tá? E a falta de desejo. Porque daí essa paciente que tem dor, o teu cérebro recebe essa mensagem, tá tendo dor, fuja, não queira, né? Então já tem esse bloqueio físico, né? E geralmente a paciente que vai ter dor, ou não vamos dizer geralmente, vamos dizer a grande maioria, vai estar vinculada na transição da menopausa e menopausa. Daí ela já vai ter uma baixa dos hormônios femininos e do masculino. Mas essa parte de dor também e falta, às vezes, de desejo, também acontece muito depois da gestação? Depois você ter filho? Porque o que acontece? Quando a gente tem o filho, o hormônio da lactação, que é a prolactina, ela bloqueia. Veja, a gente tem que pensar assim, parece estranho eu falar, mas o ser humano é como qualquer raça, né? Então você pega uma cachorrinha que teve filhote, é a mesma ideia, o corpo pensa igual, da cachorrinha pensa igual a gente. Puxa, então você tá com um filhote, você tem que cuidar do filhote, ele tem que viver, ele tem que crescer, procriação, espécie, né? Então, aquela prolactina bloqueia o teu cérebro para você não engravidar de novo. Então, ela bloqueia o teu desejo. Então, quando você ganha nenê, eu falo para o paciente, pelo menos enquanto você tiver esse hormônio da amamentação muito alto, o teu desejo vai estar lá no dedão do pé, porque é fisiológico. O teu corpo vai querer que você não pense em sexo, para você não engravidar de novo, para você cuidar do nenê, né? Mas a gente consegue trabalhar isso nessa fase também. Porque qual a fase que o libido está mais embaixo, então? Seria depois da gestação? Logo depois da gestação, até os 6 meses da amamentação exclusiva. 4 meses, que algumas pacientes vão associar alguma alimentação, mas vamos pensar 6 meses da amamentação exclusiva,
você vai estar com a prolactina, que é esse hormônio lá em cima, e o teu desejo sexual vai estar ruim. E daí o que acontece? Você não tendo desejo, né, você vai acabar tendo relação, porque vai lá, né, vai namorar e tal, você acaba se embalando. Só que daí você não vai lubrificar o suficiente, porque a lubrificação tem a ver com o estímulo, com toda essa parte antes do sexo. E daí você vai ter dor. E daí aí eu posso trabalhar com as tecnologias, com o laser, com a radiofrequência. Eu não consigo melhorar desejo, né? Porque é hormonal, mas eu consigo melhorar lubrificação vaginal. Então você não vai ter dor. Não tendo dor, o teu cérebro vai liberar substâncias que vão te dar o prazer. E daí ele vai entender que foi bom. Sendo bom, você começa a ter esse confronto da prolactina com, opa, mas eu tô com desejo, porque foi bom. O teu corpo, fisiologicamente, começa a receber outros estímulos para você ter vontade. E depois da gestação também, acho que depois do parto ali, muitas questões também aparecem de questão estética ou resultantes desse parto. Isso. Que essa mulher vai precisar de ajuda, né? Então veja, principalmente no parto normal. Mas vamos pensar assim, a paciente durante a gestação, primeira coisa que vai acontecer, a vulva fica mais flácida, mais inchada, né? Muitas pacientes percebem, falam, não, meu pequeno lábio, que é o lábio interno, que hoje a gente usa o termo de lábio interno, ele tá muito grande, tá muito flácido, ele tá crescendo. Não é que tá crescendo, ele tá inchando, né? E no final da gestação vai ter um escurecimento muito importante. Então, a mulher sempre vai se queixar da parte estética, porque está escuro, porque está flácido, porque está inchado, né? Então, durante a gestação, você já percebe isso. Se você vai para o parto normal, você tem uma hiperdistensão da região. Depende muito do cuidado no parto, do obstetra cuidar, para você não ter uma laceração que vai mexer com a anatomia, né? Rasgou e não dei ponto, né? Porque hoje em dia se preza muito em tentar não fazer episiotomia, né? Que é aquele cortezinho que a gente faz na entrada ali da vagina para o neném poder passar direito sem forçar estruturas. Só que se você faz a episiotomia, você tem uma tendência, tudo que dá ponto, a fazer uma fibrose nessa região. E a paciente pode ter dor. Então se evita fazer, ou se faz muito pequenininho. Mas o não fazer também tem que se cuidar para não ter uma hiperdistensão e aquele músculo que esticou não voltar para o lugar. Daí eu vou ter uma paciente num pós-parto com frouxidão, uma paciente que vai ter dor se ela tiver com a epísio. Então aí é o ponto do obstetra mesmo perceber essa queixa da paciente. E se ele não está dentro desse grupo da ginecologia regenerativa, ele acreditar nas tecnologias e encaminhar. Porque aí é outra briga. As pessoas nem sempre sabem encaminhar para um outro colega com essa impressão de, eu vou perder a paciente. Não, você não vai perder. Você vai ganhar um vínculo, essa paciente vai pensar assim, puxa, ele se preocupou comigo, ele vai voltar para ele, mas ela quer resolver aquele momento. E aquele momento do pós-parto é tanta coisa, você sabe, né? Eu me lembro que eu sentava no meu sofazinho para dar de mamar nos primeiros 30 dias e chorava. Meu marido, que está chorando? Tô cansada. Então a gente lida com o emocional, com a amamentação, neném que você não sabe que chora, você troca a fralda da mamá, você sacode, você não sabe como fazer. E ainda o marido querendo ter relação, você não quer nem saber, você quer dormir, né? E um médico que não te apoia. Né? Então aí entra para a gente resolver essas partes que foi uma consequência, mas não uma coisa definitiva do teu parto normal. Então a gente consegue recuperar, porque a paciente está preocupada com a estética dela, porque eu engordei mais, a barriguinha não vai sair, que a paciente se preocupa muito com isso. Mas a parte genital bloqueia essa parte sexual dela e vai incomodar. Porque pode, imagina, tá incomodando ali embaixo mesmo. Sim. Se não deu o ponto direito, ou se... E tem casos também... vamos lá, só pra, né? Então, ali rasgou demais entre a vagina e o ânus, por exemplo. Isso é uma das coisas que a gente vê bastante, assim, relatando, né? Então, isso também vai poder ser resolvido. Sim. Você vê, imagine assim, aqui a gente tem a entrada da vagina, né? E a episiotomia, que é o corte, a gente faz inclinadinho assim, para que ela não pegue os músculos principais. É um espaço ali que eu não vou cortar músculo de uma maneira que eu cause problema, tá? Então, quando a gente faz epísio, é para você preservar a anatomia do períneo. Quando eu deixo acontecer natural e não cuido, ele pode rasgar medial e ir para o ânus. Daí eu pego o músculo, né? Então, daí mais incontinência de flatos, incontinência das fezes mesmo, né? Mas quando eu tenho essa laceração, eu posso corrigir isso. Às vezes é só uma coisa que esticou. Esticou demais um plástico, ele relaxa e volta para o lugar. Então eu posso trabalhar só a elasticidade.
tanto com o laser quanto a radiofrequência. A gente estimula de novo essas fibras musculares que já estão voltando para o lugar, eu estimulo com colágeno na parte de cima e o colágeno ajuda a puxar. Porque veja, nem o laser nem a radiofrequência eu trabalho o músculo, tá? A gente está trabalhando a parte mais superficial, mas se eu estruturo aqui em cima, a parte de baixo se sustenta melhor. Né? Agora, se você, por exemplo, rasgou, eu tive o parto, acabou que não fizeram os pontos e tal, daí eu preciso um procedimento cirúrgico, mas a gente chama que é minimamente invasivo, porque é só ali naquele local. E eu posso fazer no pós-parto, não tem problema. É isso que eu ia perguntar, quanto tempo depois também, né? Geralmente a gente espera parar de sangrar, tá? Então, assim, uns 40 dias, vamos dizer, um parto normal sangra um pouquinho mais, cesárea nem tanto, né? Com 40 dias eu posso mexer. Daí a gente faz o quê? Passa pomadinha anestésica para tapear o cérebro, né? Daí a gente faz alguns pontos de botão anestésico, vai falar, puxa, mas picada de agulha ali é a mesma coisa que picada de botox, né? Uns lugares meio estranhos que a gente inventa para dar anestesia, né? Mas é muito suportável, né? Então a gente faz alguns pontos de anestesia e daí eu vou trabalhar com o laser cirúrgico. É o mesmo aparelho, uma potência diferenciada, uma energia diferente, que daí eu vou tirar a pele que ficou em excesso ou eu vou juntar estruturas para anatomicamente ficar melhor. Porque você sabe que assim, a gente fala muito, o parto humanizado, o parto natural, começaram tudo, esse lado é muito bacana. Só que também existe muita coisa descontrolada, né? Se deixa a paciente ganhar do jeito que ela quer o neném, lacera o períneo. Vem muita paciente para correção de períneo. Então, não acho que assim, é bonito, é muito legal, a ideia é bacana, toda essa experiência, tudo, mas tem que ser feito com cuidado e com atenção. Porque até hoje vem paciente para consertar períneo de laceração do músculo, da mucosa, né? Então, a paciente chega para mim e fala assim, estou me sentindo larga, né? Então, antes a paciente fala assim, mas eu sentia que antes apertava mais o pênis na relação. E isso é uma coisa prazerosa para a mulher, sentir esse aperto. E, de repente, não aperta mais. Então você não tem controle mais sobre os músculos. Você não tem mais esse controle. E você sente assim, por exemplo, eu tô tendo relação, eu escuto barulho de gases. Sim, chama flatos vaginais, né? Ou seja, pum da vagina. Porque tá larga e acumula ar lá dentro e isso faz barulho. Isso constrange a paciente, ela tem vergonha, porque o parceiro, ela acha que o parceiro não percebeu, mas ela percebeu e ela ficou constrangida. Isso tem a ver com essa flacidez da vagina, esse alargamento. E o alargamento não é só da entradinha, onde fez o corte, mas o alargamento pode ser lá dentro. E o lá dentro é desconfortável no sentido de prazer, do constrangimento. E isso a gente recupera. É impressionante a gente olhar uma lâmina, por exemplo, dos estudos, quando a gente vê a fibra fininha, solta, e de repente você faz o processo e ele contrai de novo. E a paciente volta a ter prazer. Então é uma queixa muito comum, esse alargamento, estou me sentindo larga. É uma queixa também muito comum da paciente, no pós-parto e em qualquer fase. Essa é uma queixa que não tem idade. A gente está falando de mulher pós-parto e tal, mas existem mulheres que não têm filhos e que têm também essas questões de alargamento, A paciente, por exemplo, uma paciente obesa. A obesidade, né, faz com que o abdômen force muito esse assoalho pélvico que a gente chama, que é toda a estrutura de sustentação muscular, de nervo e tal. E a paciente pode ter uma frouxidão da parede vaginal. Imagine aqui é o canal da vagina. Aqui eu tenho a bexiga e aqui eu tenho o reto. Então, quando eu tenho uma pressão que vem de cima para baixo nesse assoalho pélvico, eu tenho um relaxamento que está sendo imposto, né? Porque ele força. Então, a paciente também vai sentir que está larga, que está flácida. Hoje, com a cirurgia bariátrica, por exemplo, é um campo, tem muitas pacientes de bariátrica. Elas vêm para a gente e vou admitir para você que eu fui para essa área da ginecologia regenerativa porque eu ficava inconformada de esteticamente eu não conseguia ajudar a paciente bariátrica. É uma flacidez tão grande que fica em vulva e raiz de coxa e a paciente morria de vergonha. Porque fica flácido do peito, faz plástica. O abdômen, faz plástica. E a vulva não tinha. Então, a paciente bariátrica é uma paciente que traz muito essa queixa de flacidez. E às vezes não teve filho. Porque vai emagrecer tudo, né? Exatamente. A gente pensa não pensa ali na vagina. Né? Uhum. Bem... E aí, que a gente tá falando afrouxamento. E tem também, quando é muito estreito ali, eu não sei se tem esse problema ou não. Tipo, quando é muito apertado ou, tipo... Isso, então assim... Às vezes pela questão, depois do parto, ter, sei lá, dado ponto demais ou... daí a gente entra assim, por exemplo, a paciente que tem queixa, não, eu sinto que tá muito apertado, tá me doendo porque tá apertado. Dói. Então, muito comum, paciente que já fez cirurgia de períneo.
Então, tradicionalmente, os médicos tentam, a gente brinca que até o médico homem, não sendo machista nesse sentido, mas fecham muito a entrada da vagina. Só a entradinha. Então, na penetração ali, a paciente vai ter dor, às vezes vai sangrar, porque fechou demais. Né? Então, o pós-cirúrgico, que foi causado iatrogenismo, né, que a gente chama, então a paciente vai ter essa queixa do tá apertado demais. Né? Agora, eu nasci assim mais apertada. Não tem. Tá? Mas a gente não pode deixar de falar que às vezes vem uma paciente de 20, 22 anos e fala para mim, eu não consigo ter relação. É muito fechada. E você pensa, puxa, ela não tem cirurgia, ela não está em menopausa, que a paciente na menopausa perde elasticidade e fica mais fechada e vai ter desconforto, mas é uma paciente que pode ter vaginismo. O vaginismo é uma contração muscular involuntária. Ela não faz isso por querer. Mas muitas vezes a gente fala assim, não, é só a questão que você está começando. Pode ser. Que você ainda não tem a intimidade com o parceiro, você ainda está constrangida, ou um parceiro novo. Então, a gente tem que ter essa conversa aberta com a paciente, mas a hora que eu vou examinar essa paciente, eu percebo que não é. Porque se é uma vergonha com o parceiro, é uma coisa. Agora, eu vou examinar ela, eu não consigo nem pôr o aparelhinho ali, o espéculo, pra gente fazer exame. Eu não consigo tocar ela que tem essa contração. Então, isso a gente chama de vaginismo. E tem tratamento, né? Não é aquela paciente que você vai falar, olha, você tem que... Esses dias, gente, eu fiquei assim, horrorizada. A paciente falou pra mim assim, que o médico chegou a falar pra ela anos atrás, e ela nunca mais falou para nenhum médico por conta daquela resposta. Ele falou assim, uma mulher falou para ela, olha, esse teu problema, toma uma dosezinha de uma vodka, de alguma bebida alcoólica para você relaxar, é esse teu problema. Como que um médico faz esse tipo de indicação para a paciente relaxar? E ela tinha um vaginismo importante, é uma doença que ela faz essa contração, e a gente tem que ir a fundo ver, porque pode ser o emocional, ela foi violentada, ela tem um bloqueio sexual, várias coisas. Mas, às vezes, o problema dela é um problema porque foi até por um médico desse. Ela foi constrangida a esse ponto que ela não fala mais. E a fisioterapia ajuda muito. Claro, às vezes a gente precisa de uma psicóloga. E hoje em dia, sabia que a gente põe botox na vagina? Não. O botox relaxa músculo, né? Então a gente faz no rosto para relaxar e não fazer os vincos. A gente faz em pontos estratégicos para relaxar alguns músculos e essa paciente tem relação normal, né? Então tomar uma dosezinha de vodka não é mais um tratamento, não é mais uma opção de tratamento, né? Senão você vai gerar daqui a pouco você tá no alcoolismo daí, mais né? ou menos isso, você né? vai ter que tratar outra Então, coisa, né? Então, quando você fala de que se tem situações de vagina apertada, tem. Não que você nasça com uma vagina fechada e apertada, né? Mas existem situações em que você vai ter essa contração ou vai ter alguma alteração. Não é fisiológico ter uma vagina fechada. E aí também outra queixa que eu li lá no seu Instagram, que tinha bastante, que era a questão do escurecimento ali que fica na região, né? E também que ele pode ser utilizado para a questão da cesárea na cicatriz, o laser também, é isso? Isso. Então, assim, vamos ver. Do escurecimento. O genital da mulher escurece mais, isso qualquer tipo de pele, né? A gente chama de fototipo, né? Qualquer tipo de pele pode escurecer. Pelo próprio atrito, paciente que tem a coxa grande vai atritar muito ali no meio das pernas e vai escurecer, virilha escurece, então o atrito, depilação com cera, depilação com gilete, tudo isso escurece, porque é o atrito crônico, né? Tudo aquilo que é crônico vai poder fazer esse escurecimento, né? E a gestação. Então, você pega uma paciente que engravida, os níveis de hormônios vão estar lá em cima e esses níveis de hormônio facilitam essa pigmentação, né? Então, tanto que você deve lembrar da tua gestação que a gente fica com aquela linha no meio da barriga, a auréola do seio fica mais escura, depois ele tende a clarear, mas em genital, às vezes não clareia tanto e fica com a mancha. Você vai falar, tá, e tem o que fazer? Tem. O laser em si, ele pode ser usado, tá? Só que qual que é o cuidado? Eu tenho que saber cada tipo de pele. Eu pego uma paciente, as perguntas são sempre assim, pra gente definir o tipo de pele. Quando você toma sol, você bronzeia fácil? Você fica vermelha e bronzeia? Com essas perguntas, eu consigo nivelar o quanto de energia eu vou pôr em cima dessa paciente. Porque senão eu mancho. Eu pioro se eu puser muita energia. Não, vou tacar energia, vamos torrar ali o negócio, porque daí eu escureço. Não dá, eu vou manchar, tá? Então, o que eu preciso? Eu preciso trabalhar, identificar bem o fototipo da paciente para usar o laser.
eu particularmente gosto mais de usar os ácidos, né? Fazer o peeling, né? Do mesmo jeito que a gente faz em rosto, faz em genital. Mas eu posso fazer um esfoliante para casa, com um ácido mais leve para casa, a paciente pode usar todo dia, à noite. Eu posso fazer com ácidos mais fortes que eu tenho em consultório, a paciente vem a cada 30 dias. Daí entra o que eu chamo de drug delivery, né? Então a gente tem produtos para a gente poder trabalhar. E clareia bem, sabe? Só que a paciente tem que ter ideia assim, ela não vai ter uma descoloração da vulva, né? Ah, eu quero que ela seja branquinha. Não, você vai ter uma despigmentação, a gente vai tirar a diferença de tons, que é muito comum, mais escuro e tal. Ela vai ficar mais homogênea e vai diminuir esse escurecimento. Mas nunca vou poder deixar super pálida, né? Porque daí depende do teu fototipo, mas melhora bastante. Em relação à cesárea, daí a gente tem que entender qual é a queixa da cesárea, né? Às vezes a paciente está escurecida, manchou mesmo, pigmentou. Então a gente usa o laser em baixas energias para a gente descolorir ali, junto com alguma substância que a gente injeta e faça para descolorir, né? Mas muitas vezes a paciente tem uma cesárea alargada. Conforme eu uso o laser, eu consigo aproximar mais essas bordas, então ela fica mais discreta, ela não vai aparecer tanto para a paciente. E aí, essa parte, eu tava lendo lá também que a parte de estria e a parte de celulite ele também consegue ajudar, assim. Isso, então... Mas de que parte que Então, pegaria? Eu sendo ginecologista, a parte eu falo assim, o meu setor é o setor de baixo, né? Uhum. Então, eu acabo trabalhando também a parte de bumbum, de coxa, das cicatrizes, né? Porque era uma parte que o dermato deveria assumir, né? Ou que a gente fala assim de celulite, de estria, né? Que é uma parte do dermato. Só que a parte genital, a paciente não ia mostrar pro dermato. E muitos dermatos não queriam ver a parte genital também. E tem muita estria, tem muita cicatriz, às vezes, do parto e tal, que estão alargadas. Então, o laser, ele pode trabalhar como? Você tem que pensar assim. É um tecido que cortou, né? Ele tinha as fibras dele tudo bonitinho. E ele alargou. Então, esse tecido aqui, geralmente, ele fica mais escavado para dentro, né? E a distância das bordas fica evidente pra gente, com uma cicatriz larga. Então, quando eu estimular com o laser ali, na profundidade, com a energia certa, eu estimulo que lá de trás traga tecido novo. Esse tecido novo traz sangue novo, ele traz nervos novos, então eu aproximo, eu deixo mais discreta uma cicatriz, eu deixo mais discreta uma estria, né? Então você faz estimulação ali. Até um tempo atrás, o que os dermatos usavam muito, né, era você usar peeling, né? Punha ácido para fazer uma casquinha, a casquinha cai e faz o quê? É que nem ferida, né? Ele puxa as bordas, então ficava mais discreto. Então dá para usar peeling, dá para fazer acho que é jato de areia que eles usam, é um cristal que eles utilizam para fazer, mas o laser consegue trabalhar isso também, né? Então a paciente às vezes vem pra gente e faz em genital, faz em coxa. As pacientes mais íntimas eu até faço seio, né? As pacientes que já são mais antigas minhas, porque ele trabalha muito bem isso. Lembrando o mesmo esquema, o tom de pele, fototipo, a gente tem que cuidar para a gente não pigmentar mais essa paciente. Já a radiofrequência não trabalha nisso, porque eu não vou conseguir fazer esse estímulo tão profundo, né? Então você tem que usar o laser mesmo. Agora você falou da celulite. A celulite daí já não é o laser. A celulite você tem que imaginar assim, ó. A mulher tem a pele, tá? E aqui embaixo tem um outro tecido de sustentação. No meio eu tenho gordura. Só que a mulher tem umas travezinhas aqui que são bem fininhas. Então, quando você engorda, teoricamente o tecido aumentaria só e a pele ficaria lisinha. Só que a trava segura, então ele faz aquela covinha para dentro, né? E essa covinha para nós é a celulite. Então, daí a celulite eu consigo trabalhar com a radiofrequência, porque a radiofrequência impõe calor. A hora que eu trabalho com a ponteira específica naquela região, impondo calor, aquelas traves se soltam, né? Existe, claro, você vai falar assim, ah não, mas na estética, eu vou em clínicas, eu consigo fazer isso? Consegue, só que daí são aparelhos que não são aparelhos de médico, né? E daí a força, a energia, a potência é diferente. Então eu tenho um trabalho mais suave, né? Quando eu tenho um aparelho que é de estética só, mas o aparelho médico, ele é mais potente, então eu consigo trabalhar um pouco melhor. E além disso, eu consigo, por exemplo, associar substâncias. Que nem, por exemplo, para celulite, a gente pode usar bioestimulador.
Então, o que ele faz? Ele estimula colágeno. Então, quando eu posso fazer, por exemplo, em bumbum, que fica muito legal, coxa. Então, você tem um monte de entradinhas da celulite. Você faz um botãozinho anestésico, entra com uma agulha, para falar, ai, que dor. Não, o plano que entra não dói, é impressionante. É o mesmo que usa no rosto. Só que a gente entra ali e vai com a agulha soltando essas traves e daí eu ponho o produto ali. O produto vai estimular o colágeno, que é mais superficial, e o tecido fica lisinho. Então daí é uma outra estratégia. Não é o laser, mas a radiofrequência. Mas ajuda bastante na celulite também. E essa parte de celulite e estria, assim, quem procura é geralmente a mulher também ali... Deve ser até mulheres mais novas, né? Que se incomodam talvez mais não com... é. Não? Você sabe que também não é. É muito comum a paciente que está na perimenopausa, que hoje a gente usa o termo transição menopausal, mas é a mesma coisa, climatério, perimenopausa, transição menopausal. É aquela paciente que já está começando a ter uma regularidade menstrual, né? E a paciente em menopausa. Porque essa paciente, eu vejo assim, pelo dia a dia, o que eu acredito? Que é aquela paciente que os filhos já estão mais velhos, já estão tendo o seu dia a dia, seus namorados, faculdade, e a paciente se reencontra. Né? Fala, opa, calma aí, então agora sou eu e o marido, eu quero voltar a ter relação, eu quero me sentir bonita, estou fazendo academia, mas tem coisas que ainda me incomodam. E essa paciente vem muito para mim, buscando não só a parte estética, mas a parte funcional, que daí a menopausa vai atrapalhar. Então aí é a busca que eu acho que eu vou te dizer que talvez seja a maioria dos pacientes é nessa fase que buscam. Já que você falou ali, antes de a gente entrar na menopausa, falou da estética, que acho que a gente falou aqui muitas questões que acabam não sendo estética, né? A gente falou de dor, a gente falou de questões ali que ficaram de um parto, que geram desconforto mesmo. Mas a estética também é um ponto importante para o bem-estar, para a autoestima, né? Que vai fazer muita diferença na sua qualidade de vida. E aí, quando como que a estética é usada daí nesse caso? Então, veja, quem um dia ia pensar que a gente ia falar de estética da vulva, estética da vagina? Quem que ia olhar para a vagina e falar, olha, eu tô achando que tá flácido, tô achando que tá muito grande, que tá comprido? Mas eu falo para a paciente, não tem que ter vergonha. É como a gente ter um nariz grande e um nariz pequeno. Você não vai no plástico e pede para empinar, para tirar o osso, para ajeitar a orelha, não sei o quê. Hoje em dia se faz tanta coisa no rosto e no corpo, por que não no genital? Né? Porque antes você usava um camisolão até o pé, né? Na noite de núpcias, né? O marido nem olhava o genital, você não olhava o genital, gente, já passou, né? O tempo evoluiu muito, a gente se olha, o parceiro olha, então essa liberdade sexual trouxe essas queixas. Daí existem as cirurgias íntimas, né? A cirurgia íntima sempre existiu, tá? Não é uma coisa nova. Só que não existiu muito avanço, né? Antes não tinha um avanço tecnológico, não tinha até um desejo do médico ir atrás de coisa melhor. Então, eu aprendi na minha residência, eu estou formada há 23, 24 anos, né? A gente pegava o lábio interno, que todo mundo chama de pequeno lábio, né? A vulva é onde tem o pelo e o lábio interno é aquele do meio ali, né? Então, a gente sabia, tá comprido, vai lá, corta com uma tesoura e dá uns pontão por fora. Era isso que a gente aprendia. É rápido, é rapidinho, é rapidinho. Ficava horrível, ficava horrível. Quando eu saí da residência, eu falei, eu não vou operar desse jeito. Ficava muito feio. Porque ficava tudo uns babadinhos, assim, parecia uma rendinha toda cortada. Então, e as pessoas demoraram para perceber, e veio com a ginecologia regenerativa, então 14 anos pelo menos aí, que tem que ter uma delicadeza. Eu não cuido para fazer um seio e usar um pontinho fininho, estético, para não aparecer cicatriz, para ficar bonito. Por que lá embaixo era só cortar, não, uns pontão, né? Então, com o laser, o que a gente faz? A paciente acha, às vezes ela vem para mim achando que o laser vai encolher. Não, porque ali eu consigo, claro, em pequenos pontos, fazer como um plástico. Então, eu tenho um plástico, eu ponho calor, ele vai, eu chamo o termo engilhar, né? Ele vai retrair ali. Mas no grande lá, no pequeno lábio, a gente tem que cortar realmente. Então, a paciente chega, eu passo a pomadinha anestésica para tapear o cérebro, como eu digo, né? Porque vai ficar amortecido. Faço alguns pontos de anestesia, enquanto a paciente fica lá no Instagram, fica vendo série. Esses tempos teve uma paciente minha, e se ela assistir, ela vai lembrar, ela ficava resolvendo problemas do emprego, ela falava assim, doutora, eu tô falando com 8 homens, e eles nem imaginam que eu tô operando perereca. E é isso aí. Então a paciente fica se distraindo ali, ouvindo música, fazendo o que ela quer, enquanto eu vou operando, né? Com o laser, a gente vai primeiro analisar, marcar o que está incomodando,
Porque geralmente não é só reduzir o tamanho do lábio interno. O genital é um conjunto. Então, para quem é uma pena que eu não trouxe o meu modelo, mas a gente tem a entrada da vagina, então tem os lábios internos aqui, né, que são aqueles menores, e daí em cima a gente tem o quê? Tem o clitóris. E por cima do clitóris tem um capuzinho, uma pele, né? Porque, na verdade, a formação embriológica se refere muito ao pênis do homem. Então, aquela glande, e daí a gente tem o capuz, né? Então, o clitóris é a mesma coisa, só com colidinho. Então, muitas vezes, e eu vou te dizer assim, 95% não é só cortar o lábio interno. E aí entram pacientes que vêm para mim que o médico não sabia mexer no clitóris. Imagine, o clitóris é o que dá prazer, é o que tem nervo, se mexer nunca mais você vai ter prazer. Isso aí é mito, não existe isso. Depois eu já explico para vocês. Mas você tem que cortar o lábio interno e reorganizar o resto da estrutura. Que tá tudo diferente, entendeu? Para ficar esteticamente bonito e funcional. Não adianta eu reduzir uma coisa que está em excesso aqui e deixar daí a outra chamando a atenção, né? Porque se você pensar que você tem uma pinta gigante e aqui uma pinta menor aqui, eu tiro essa pinta, quem que vai chamar a atenção se você não tirar a outra? A outra pinta. Então você tem que harmonizar as coisas, né? E aí o laser entra cirúrgico, né? Pra gente tirar, consertar. É dado pontos que nem de plástica interno. Você pode usar ponto que absorve, você pode usar ponto que retira depois de uns dias. O pós-operatório é tranquilo, não é uma coisa insuportável. Eu brinco que eu quero que você fique em casa só uns 3 dias para fazer gelo, para não inchar, mas muito sossegado, né? E vai harmonizar. E essa paciente, às vezes no pós-operatório mesmo, ela tá descendo da posição ginecológica, ela fala assim, começa a chorar. De ver como melhorou uma coisa que incomodava, que às vezes era só estético, mas às vezes era machucava na calcinha, machucava na renda. Eu tive uma paciente que participava de competição a cavalo e machucava realmente, né? Então a gente consegue mudar totalmente, né? E daí podem se associar, por exemplo, uma paciente que fez a redução, mas ela emagreceu muito, então a vulva, que é a parte onde tem pelo, né, tá murcha. Eu posso preencher isso aí. Eu posso preencher com ácido hialurônico, eu posso preencher com bioestimulador. Então, são substâncias que vão estimular coisas diferentes, mas eu dou um voluminho em volta, né? Então, você reduz aqui, mas você põe volume aqui. Então, eu harmonizo isso. Então, por isso a gente chama de harmonização. Tem médico que não gosta de usar esse termo, mas eu acho que é um termo mais apropriado, porque eu vou fazer uma coisa harmônica entre tudo, né? E fica muito legal, muito bom. É uma busca muito grande. E como eu te falei, as pacientes em menopausa também vêm com essa busca, porque com a idade você ganha flacidez. E a flacidez puxa as coisas para baixo e a partir daquele momento começa a ficar mais evidente um lábio interno que era um pouco exagerado. E daí começa a ficar mais evidente porque a flacidez vai te chamar essa atenção. E já que falou de menopausa, né? Vamos também entrar aqui o que é menopausa. E aí a gente vai trazendo várias questões, aí vai cruzar ele de novo com a cirurgia Então, e tudo assim, mais, né? Mas a menopausa, toda mulher vai passar por ela, né? vai, toda mulher, não tem como. Não tem como escapar. Então, veja, a menopausa, o termo menopausa na verdade, ele é uma data. Você vai marcar uma data. Então, hoje entrei em menopausa. Dia 17 de janeiro, tal, entrei em menopausa. É quando você já faz um ano que você não menstrua e laboratorialmente mostra que realmente você está em menopausa. Os exames de hormônio vão mostrar uma menopausa. Tem gente que fala assim, não, é uma fase que você entra. Realmente, você entrou em menopausa, tá? A partir dali não é quer dizer que você vai ficar o resto da vida em menopausa, né? Mas se você pensar que é uma falha do teu ovário de produzir hormônio, ele não vai voltar a produzir. Então você está entrando em menopausa. Como você entrou na infância, entrou na puberdade, entrou na adolescência, você entra em menopausa. Em média, a paciente que tem útero, né, a paciente que está seguindo um padrão de média populacional, 48 para mais, vai começar a ter uma falha. A mulher tem hormônios, então ela tem o hormônio feminino, né, a progesterona e estrogênio, mas também tem o hormônio masculino. Mas a menopausa está relacionada com os 2 hormônios femininos. Então a menopausa é quando o teu ovário tem uma falência na produção desse hormônio, né? Então os ovários é que produzem os hormônios femininos na sua grande maioria. Quando ele para de funcionar, você vai ter uma queda muito rápida do estrogênio e da progesterona, né? Então, na verdade, assim, a menopausa, eu vou parar de menstruar. Isso.
Mas tem esse caso, assim, que você já começou a entrar na menopausa, mas você menstrua um mês, daí daqui a pouco fica sem menstruar. Isso é o que a gente vai chamar de transição menopausal, que as pessoas conheciam antigamente como climatério, pré-menopausa. Então é assim, pense assim, ó, o teu cérebro manda uma mensagem pro teu ovário tá aqui, ele manda uma mensagem, ó, funcione, né, que é o FSH, o hormônio folículo estimulante. Então ele manda essa mensagem, funcione. O ovário entendeu na primeira mensagem e funcionou, produziu os hormônios na sequência, tudo bonitinho. Daí na transição menopausal ele manda uma mensagem, não funciona, manda de novo. Manda umas 10 mensagens, então eu vou ter no nível de hormônio, em vez de 4, 5 da FSH, vai estar 40. Daí de repente ele funciona naquele mês, daí ele você menstrua. Né? Então, por isso que alguns meses vão ter falhas. Então, essa é a dica. Mas eu vou te dizer que a paciente 2 anos antes de uma menopausa, ela vai ter outras coisas que vão te sugerir, fique esperto que pode ser menopausa. Sabe aquela coisa de você começar a afastar a tua mão para poder ler? Aquela dificuldade, teu braço já tá ficando curto? Tem relação? Uns 2 anos antes você começa a ter essa alteração visual, tá? Sério? E a paciente começa a vir para mim e falar assim, olha, nem sempre eu tô lubrificando, eu tô ficando mais seca, né? A vagina tá mais seca, às vezes chega a doer, sangrar, mas não é sempre. Uns pontos esporádicos. O sintoma geniturinário aparece antes da menopausa oficial. Então aí você já começa a desconfiar, tá? Diferente de uma paciente sem útero. Deixa eu só perguntar mais uma coisa antes de a gente ir para paciente sem útero. Aí, assim, até pra mulher ficar ligada. Então, assim, eu menstruei hoje, daí fiquei meses sem menstruar, porque eu estou nessa transição. Tá. E aí, no outro mês, eu menstruei e tal. Eu corro risco também, a mulher corre risco de engravidar nesse tempo? Olha, eu vou te dizer tipo, não vou mais me proteger, porque agora eu já tô entrando na menopausa. Então, na medicina, nem nada, nem tudo, nem sempre, Sim. nem nunca. Mas assim, uma coisa é você ter hormônio. Então, você pode menstruar até os 60 anos, se for da tua fisiologia. A outra coisa é você ter um óvulo viável para engravidar. Tá, uma coisa tem... Então, uma coisa tem nada a ver com a outra. Bom. Então, se você assim, mas eu tô com 44, que seria uma menopausa antecipada. 44 ainda você tem uns folículos ali. Então, daí é uma transição, você tem que estar cuidando. Mas passou dessa fase, eu sei que é um óvulo que ele não tem qualidade de fecundação. Por mais que eu tenha espermatozoide, ele não vai fecundar. Tá? E a paciente, por exemplo, uma paciente com 42 anos, ela vai precisar praticamente de 12 ciclos menstruais para um ser fértil, para ter um óvulo viável. O resto é só hormonal, é só funcionamento. Mas é bom se cuidar, porque vai que naquele... Então, se leva. Então, até os 44 é interessante a gente pensar nesse cuidado junto, né? Tá. Muitas vezes a gente entra, por exemplo, com um DIU de hormônio, né? Que esse DIU vai bloquear a menstruação, então para essa chatice de menstrua, vem muito, fica meses sem vir, não sei quando vem, e garante essa segurança, né? Daqueles finalzinho ali que vai que você ia acertar na loteria ali, né? E você nos 44. Mas é muito mais raro. Tá. Não, eu tenho uma tia que 45, daí eu fiquei pensando, né, tipo... Então, são as raridades. Acontece, né, gente? E aí, então, voltando ali, eu, por exemplo, não tenho útero. E eu também entro na menopausa. Sim. Então, pense assim, você não tem útero, mas quem que participa da menopausa? O ovário. Então, se você tendo os ovários, eles vão continuar funcionando. Então, daí é o esquema da gente acompanhar uma paciente que não tem útero, eu tenho que fazer exames de hormônio todo ano para eu pegar esse momento da menopausa. Porque ela pode passar despercebido. A secura vaginal pode passar despercebido. Sabe aquela coisa de você pensar assim, é da idade, né? E você mesmo empurra com a barriga alguns sintomas. E você não vai ter a dica da menstruação. São só, você falou ali, né, de sintomas antes, assim, a leitura, o não enxergar já tão bem, a parte da lubrificação. A secura vaginal. Tem mais alguma coisa? Algumas pacientes vão sentir a parte de memória. Por exemplo, você está assistindo uma aula, se você não anotar no final da aula, parece que você não assistiu. Dá um branco, assim. Ou você começa a conversar com você, de repente eu dou uma pausa. O que é que a gente estava falando mesmo? Não é um costume você falar assim, eu vou na geladeira pegar um iogurte, chego no caminho, esqueci o que eu ia fazer. Todo mundo fala que isso é da idade, não é? E muitas vezes já é um sintoma de menopausa. Então, a gente tem que ter essa percepção, porque a paciente vem para mim, eu tenho que perguntar, mas muitas vezes a paciente já passou essa fase tô te dando dica, o corpo tá te dando dica que você tá entrando em menopausa. Ela já tá chegando mais perto do que você imagina. E aí, pensando sem útero ali ainda, no meu caso aqui, né? Eu vou
na mesma idade que a pessoa que tem útero, ou tem uma tendência a ser antes? Como que eu vou saber, por exemplo, de que idade que eu tenho que fazer Assim, os a exames todo ano? princípio pensaria, se eu acho que é que a maioria pensa, é que seria a mesma coisa, a mesma idade. Só que assim, quando eu tiro o útero, você tem que pensar assim, aqui tá o útero, né? Daí eu tenho as trompas e eu tenho os ovários do lado. Eu sempre brinco assim, imagine meu corpo é o útero, as trompas e o ovário aqui, né? Quando eu tiro o útero, por mais técnica que eu tenha, por mais precisão cirúrgica, eu diminuo a vascularização sanguínea para o teu ovário, né? Então é o ovário que ele vai receber sangue ainda de outras regiões, mas o aporte de sangue diminuiu. Então a tendência dele é que ele entre em falência antes do tempo. Então geralmente uma esterectomia, ela vai antecipar uma menopausa. Quanto tempo? Não se sabe exatamente. Mas o que eu vejo, assim, pelo menos uns 2, 3 anos antes você vai menopausar, porque eu diminui esse aporte de sangue, né, pro teu ovário. Mas aí, a partir de que idade, por exemplo, eu tô com 40 e alguma coisa. Eu já teria que começar a fazer A partir dos 40, eu acho que é essencial a gente fazer exame de hormônio, toda a rotina anual, para ir acompanhando, principalmente numa paciente sem útero. Tá. E aí aqueles... Tá, passou essa fase, aí vem a fase mesmo que tô entrando na menopausa. Isso. Quais são os sintomas ali? Que a gente sempre só escuta do calorão, né? Exatamente. Todas as tias, todo mundo calorão. E você sabe que só 20% das mulheres vai ter calorão, né? Ah, então ele não é um parâmetro, né? E muitas pacientes vão falar assim, não preciso tratar, não tenho calorão. Mas e os outros sintomas? Então, veja, esses sintomas que eu já falei, da transição, né? Mas a paciente vem para mim falando assim, olha, meus parentes, o meu marido, meus filhos falam assim, nossa, ninguém te aguenta, como você tá chata, como você tá irritante, tá em TPM. Não tô em TPM, tô em menopausa. Mudança de humor. Essa oscilação muito rápida, você tá bem, depois você briga, você se irrita, não sei o que, não sei o que. Ah, não, mas isso é o estresse. Então, assim, os sintomas da menopausa, você tem que ter muita percepção para não jogar para outro motivo. Memória, é cansaço, irritabilidade, é estresse. Presta atenção. Presta atenção e o teu médico tem que ter essa percepção, né? Então, a mudança de humor, a memória, você não consegue mais se concentrar para ficar muito tempo assistindo, né? Antes você tinha aquela falha assim, tipo, esqueço de vez em quando e tal, mas você não consegue se concentrar, você não consegue gravar, você assiste um negócio e não lembra o que você assistiu, então essa fixação do conteúdo te incomoda muito. Daí a paciente vem para mim e fala assim, eu não tô dormindo. Antes eu dormia tão bem e agora eu deito, durmo lá pelas 2 da manhã, eu acordo e não consigo mais dormir, né? Eu acordo, fico pensando e tento. Ah, não, isso é estresse, toma um remedinho. Dá-lhe remédio para sedar as pacientes. Ou eu estou muito deprimida, choro muito, dá-lhe remédio da pressão. Então é muito comum a paciente chegar para mim cheia de remédio e no final das contas era tudo menopausa, né? Então a alteração do humor, a depressão, a irritabilidade, a secura vaginal, a dor para ter relação, a concentração, o calorão pode aparecer também, né? A paciente falar para mim assim, a falta de desejo. Você vai falar, puxa, mas falta de desejo não é testosterona? Nós estamos falando de estrogênio e progesterona. A testosterona é um hormônio que faz parte da mulher, claro, em muito menos quantidade que no homem. Mas a gente tem 25% da testosterona é produzida no ovário, junto com o estrogênio e a progesterona. Então eu perco isso, né? Então daí vai ter diminuição de desejo. Essa paciente fala, olha, meu marido está reclamando, eu vou perder o marido. A frase eu vou perder o marido é muito comum também, né? Então são sintomas muito comuns que vêm da menopausa. E tem mulheres que têm a menopausa também antes desses 40 anos, assim, uma menopausa precoce? Tem. É mais raro, ainda bem, E né? teria os mesmos sintomas também? Os mesmos sintomas. Então, às vezes chega a paciente para mim assim, 32 anos, começou a ter falha da menstruação, e daí você vai dosar os hormônios, você leva aquele susto, puxa, menopausa. Só que daí você vai buscar a história com ela de familiar, e a mãe também, a tia, várias pessoas entraram em menopausa precoce. A primeira preocupação, sinceramente, é pensar assim, tá, você já teve filho? Você quer ter filho? Porque a hora que você tem uma menopausa precoce, você vai ter também uma reserva ovariana ruim, né? Então, essa paciente, se a gente deixar ela entrar em menopausa e falar, não, você está em menopausa e deixar quieto, ela não vai conseguir ter filhos, né? Então, essa é uma preocupação. Se eu pego ela na transição, eu já encaminho para um colega da especialidade, né? Para ele já reservar óvulo, para congelar, para ver, para estimular, para engravidar, para a gente não perder esse momento, que é um momento rápido, né? Ah, não, já tive filhos, e 32 anos, tá beleza, entrei em menopausa. Então, tá bom, então vamos tratar da menopausa, né? Então, vamos cuidar desses sintomas.
Mas é muito importante a gente entender assim. Existe um termo que a gente chama de janela de oportunidade. Então, todos os estudos mostram que 10 anos, isso considerando para o Brasil, tá? Porque na França eles usam 16 anos. Então, janela de oportunidade é aquele período em que eu posso começar uma reposição para a mulher. Ah, eu entrei em menopausa aqui fazem 6 anos, você está dentro da janela de oportunidade. O que é isso? É você dizer que eu vou te dar mais benefícios do que prejuízo. Eu pego uma paciente com mais de 10 anos, eu não vou conseguir resolver a grande maioria dos problemas dela, dos sintomas, porque são sintomas que eu não vou conseguir recuperar o corpo. Os 2 primeiros anos dessa janela, eu vou preservar parte cardiovascular e parte óssea. A mulher sem hormônio feminino, ela ganha aquela gordurinha abdominal, aquela barriguinha que não sai a custo nenhum, sobe colesterol, sobe triglicerídeo, começa a afetar a parte cardíaca. Se eu pegar ela lá com 8 anos, eu perdi os 2 primeiros. Então, eu não vou conseguir recuperar o que ela teve de complicação cardíaca ou até mesmo de uma fragilidade óssea pela falta do hormônio, entende? Então, quanto antes você conseguir descobrir uma pré-menopausa ou uma menopausa, melhor a resposta que eu vou ter em preservação. Porque não é só tirar um sintoma, eu também tenho a oportunidade dessa preservação aí de osso e coração. Porque aí você diz começar tem que fazer reposição hormonal. Tem que fazer. Daí vai entrar outra briga. Causa câncer, né? Que é outro questionamento. Então, toda mulher vai ter que fazer reposição hormonal. Isso. E eu vou ter que fazer isso pro resto da vida? Como que é essa situação? Se você Porque eu não tenho mais o hormônio produzido pelo meu corpo, né? Exatamente. Então, se você não tem mais, você precisa dele, preciso. Então, a reposição é para sempre. Ah, mas eu já tô com meus 75. É muito comum. A paciente, depois de uma farta, não quer mais. Tudo bem, talvez ela não precise mais. Mas hoje em dia, até que idade as mulheres trabalham? Ah, mas veja, minha avó não fez reposição. Tua avó trabalhava, tua avó tinha uma vida diferente do que é hoje a nossa vida, correria, jornada dupla, tudo que a gente fala sempre, né? Então, hoje é uma mulher que precisa da reposição porque você vai perceber na tua funcionalidade, no teu trabalho, que você vai ficar menos produtiva. Você vai perceber isso pela falta de hormônio. Então, por isso que as mulheres de hoje buscam mais uma reposição. Então, esse é um ponto. Por que antes faziam antes não faziam e agora faz, né? Porque antes não tinha diagnóstico, porque antes não tinha estudo, porque antes tinha medo. Daí vamos na parte do medo, né? E isso é uma briga que eu falo assim, que eu tenho que não só convencer a paciente que ela precisa e que não vai causar câncer, quanto eu tenho que convencer o colega, que vai falar, você tá louca? Ela, pois, tira, né? E o colega da minha área, às vezes, né? Não só o outro colega. Eu falo que o meu parceiro é o cardiologista. O cardiologista adora quando eu entro com hormônio, claro, porque ele sabe que ajuda, né? Mas também tem esse tabu. E isso vem de um trabalho que teve há muitos anos atrás, que se chama WHI, lá em 2005, 2007, né? Foi um trabalho muito robusto, cheio de paciente. Então, daí o que aconteceu? A mídia falou, opa, primeiro trabalho, muitas pacientes. O que o trabalho falou? Reposição de hormônio aumentou a chance de câncer de mama. E a mídia soltou isso. E isso foi para o médico e foi para o leigo. Só que a partir dali, já 2 anos depois, já se derrubou esse trabalho. Por quê? Porque não se sabia sobre um hormônio que chama estrona. Talvez as pacientes já começaram a escutar mais. É um hormônio que a gente produz a maioria dele no subcutâneo. Esse hormônio, se você carrega alterações enzimáticas familiares ali, que vão ter mais chance do câncer de mama, esse hormônio vai te levar a um câncer de mama, tá? Então, daí, hoje, a gente sabe qual é o principal fator de risco de câncer de mama? Obesidade. Naquele trabalho, não se falava da estrona. Então, as pacientes, quando foram selecionadas, não se preocupou com isso. Se eu quero provar que causa câncer, então não posso pegar pacientes que têm outro fator de risco. E a seleção de pacientes foi aleatória. Muitas pacientes obesas, sedentárias, então daí perdeu esse viés, né, da gente poder afirmar uma coisa. E outro ponto que foi usado hormônio via oral equino conjugado. Não sei se você sabe, mas a maioria dos hormônios, eles são derivados da urina da égua grávida. Então é uma outra espécie, né? Então já tem esse ponto, né? Claro que pega-se vários hormônios dessa urina, percebe-se quais são mais parecidos com o hormônio feminino para se utilizar, mas não deixa de ser de uma outra espécie, né? E o via oral. Passou pelo fígado, o hormônio é metabolizado de uma maneira diferente. Ele pode ser metabolizado para a parte trombótica,
pode ser metabolizado para a parte de estrona. Então aí foram todas as coisas que esse trabalho depois se derrubou ele. Várias coisas que levavam a essa tendência de se afirmar que ele causava câncer. Então, depois disso, vários trabalhos apareceram. E hoje, quem realmente se dedica à menopausa e acompanha isso, a gente sabe, ele não vai causar câncer de mama. Se eu pego uma paciente que vai começar a reposição aqui, outra paciente que vai começar aqui, tá? Só que essa aqui tem história familiar do câncer de mama. Ah, então ela tem muito mais chance? Não. Pela reposição hormonal, elas caminham junto. Só que ela tem a história dela familiar para o câncer de mama, mas não é a reposição que vai deixar ela sempre ter mais chance. Ela ter pior ou ganhar a corrida ali para o câncer de mama, entendeu? Então eu não vou piorar a história dela pela reposição. Mas aí se ela tiver essa parte... Tem como ver se ela tem a estrona que você falou? A gente dosa no sangue. Aí se ela tiver, aí não é indicado. Isso, daí a gente vai fazer assim, até tem jeito de indicar. Então a gente tem que pegar assim, eu pego uma paciente, eu tenho que ver essa obesidade, eu tenho que conversar com ela, que ela tem essa chance, ela tem que entender sobre isso. Então é uma paciente que a gente vai orientar a perda de peso, vai orientar o exercício físico, eu vou dosar no sangue. A estrona, ela geralmente no sangue, relacionado com o estrogênio, que é o hormônio bom, ela está numa proporção de 2:1 ou 1:1. Isso é o ideal. Mas às vezes eu pego uma paciente que eu levo um susto. Eu tenho, vamos dizer assim, vou jogar um número aleatório. 10 de estrogênio e 50 de estrona. Opa, ela tem muita estrona. Não está 1:1, 2:1, está muito além. Então essa paciente eu não vou indicar uma reposição hormonal até que essa estrona melhore. E essa estrona a gente tem técnicas com reposições até de vitaminas que eu consigo baixar isso nela, tá? Para eu nivelar melhor. Não é um remédio assim que aí eu dou, ele cai. É um remédio que vai ajudar a melhorar a transformação dessa estrona. Então, reposição hormonal não é para quem quer, não é para todo mundo. São pacientes que a gente consegue selecionar em que todas teriam benefício, só que tem pacientes que eu vou ter risco para outras coisas. Então, eu tenho que selecionar bem uma paciente para fazer reposição. Até a gente estava falando ali antes, né? No meu caso, por exemplo, tem trombofilia. Então, eu sei que na hora que eu for fazer, eu tenho que ter um procedimento diferente. A trombofilia, então, ela tem a ver com a coagulação. Então, ela tem a ver com o hormônio estrogênio em principal. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Eu poderia usar progesterona para você só. Você vai falar assim, tá, mas se a progesterona vai me dar o quê na menopausa? A memória, o sono, esse despertar noturno que é muito comum da menopausa, eu vou melhorar isso para você, né? E a gente teria que tomar cuidado em usar doses pequenas do estrogênio para você. Não, nunca, jamais usar via oral, isso para nenhuma paciente, usaria em gel. Então, você é uma paciente diferenciada que a gente ia ter que tatear quais os sintomas e o quanto usar, né? Eu não posso oficialmente usar reposição para uma paciente que ela teve câncer de mama, né? Eu não posso. Se a irmã teve, se a mãe teve, e não é uma história, é um câncer que é genético, eu posso usar reposição. Então, as pacientes que a gente não usaria seriam a paciente do câncer de mama. A paciente com trombose, a paciente com trombofilia, eu posso usar, tateando a dosagem e a via de administração. Porque aí você tem que ver muito, assim, né? A pessoa pode falar, mas pra que você vai tomar um negócio? É só pra você dormir, pra tomar memória. Gente, se você não dorme, você acaba tendo outras complicações na sua vida. A gente acha que é só, não, eu não dormi, tô cansada. Daí eu vou te falar. Mas isso vai trazendo outros problemas, né? Se você não dorme, a gente tem um hormônio que chama cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando você está muito estressado, o cortisol está lá no alto. Só que ele é produzido das 3 às 5 da madrugada, se você tiver em sono profundo, aquele sono REM que a gente chama, que é o sono que você sonha, tá? Então, se você não dorme bem, você não vai afundar teu sono, não aprofunda ele, não vai sonhar. Quando você acorda de manhã, teu cortisol devia dar 18, ele tá 2, 3. Você senta na cama e fala, ai, que cansaço. Daí você vai fazer as coisas que você tem que fazer, então você acorda cansada, melhora durante o dia, e lá pelas 5 horas você cansa de novo. Você vai falar, olha lá, o hormônio da menopausa mexeu com o teu sono, que mexeu com o cortisol e te deixou cansada. E o médico te dá ferro achando que você tá anêmica. Entendeu? Então, não ache que os hormônios são assim. Esses são dessa cadeia, esses é dessas. Se você olhar o painel de hormônios, você enlouquece, porque, parece uma via cruzada de carros. Um interfere no outro. Então, a menopausa equilibra outras coisas também, né? Os outros hormônios para outro sentido. Então, por isso que a gente tem que equilibrar, porque senão você vai ter outras queixas.
Falando em outras queixas, né? Outras queixas comuns, assim, que acabam vindo ali nesse período da menopausa. Por exemplo, é normal a mulher acabar tendo mais infecções urinárias, tipo, corrimento, nessa fase, Isso, a assim? gente fugindo da parte dos sintomas sistêmicos, né? Lembra que Uhum. eu te falei que 2 anos antes o genito urinário é muito comum. Então, o que eu vou ter? Quando eu não tenho estrogênio, a gente diminui a produção de colágeno. Então, a paciente em transição de menopausa fala para mim assim, o termo que elas usam: doutora, eu sinto que o meu rosto está derretendo. Realmente, a gente sente que o rosto está derretendo, por quê? Porque sem estrogênio eu não tenho colágeno. E na parte vaginal interna, não ter colágeno é você perder a elasticidade. Então, aquela vagina que antes esticava e relaxava, eu perco essa elasticidade. Então, a paciente vai falar que ela sente, você vai falar assim: opa, então tá mais apertado? Não, mas tá um apertado doído. Porque às vezes ela tá muito fechada, né? Então, ela perdeu a elasticidade. E a vagina, eu falo assim que ela é que nem uma sanfona, então ela tem pregas. Por que servem as pregas da sanfona? Para ela esticar e voltar sem ter nenhuma lesão no tecido. Então a vagina é igual. Com a menopausa, sem estrogênio, sem colágeno, a parede vaginal perde as pregas. E daí ela não vai lubrificar. Então você tem um atrito, né, na relação sexual, sem lubrificação e sem elasticidade. Então a paciente vai ter dor, ardência, às vezes vai sangrar e vai reclamar que sente dor pélvica na relação, porque bate muito no fundo da vagina, porque ela não estica o suficiente, porque a vagina ela tem 5 centímetros e ela pode virar 10, 12, 15 com essas pregas. Então é uma queixa comum da menopausa. E daí voltamos, entra o laser. O Uhum. laser, a radiofrequência vão recuperar as pregas, a elasticidade, a lubrificação. E no caso da infecção de urina, é porque na parte da saída aqui, imagine que aqui é a parte vaginal, aqui é a vagina, aqui é o ânus e aqui é a uretra, né? Os buraquinhos da mulher são tudo pertinhos. Com a paciente tendo elasticidade da pele, os buraquinhos estão longe uns do outro, não há contaminação. Na menopausa fica tudo aproximado, sem elasticidade. Então o ânus, que é a fonte principal de contaminação, contamina a uretra. E ela começa a ter infecção de urina de repetição. Pela falta da elasticidade do genital ali da parte externa mesmo. Então a gente tem que estimular colágeno ali com as tecnologias para você melhorar. E não ache que é incomum isso. A paciente às vezes vem para mim contando que ela, eu tomo antibiótico já tem 2 anos, o meu médico mandou eu tomar tal antibiótico todo dia que tem relação, e aí a tua imunidade vai trabalhando esse antibiótico também, né? Porque você vai criando resistência. E é simplesmente uma menopausa, né? Que você estimulando da maneira correta, com as tecnologias, você ganha essa elasticidade e eu corto esse ciclo de infecção de repetição. Sim, você falou ali também, né? Já emendando nessa parte. Tinha uma postagem lá que alguém falava do clitóris também nesse período da Isso. menopausa. Meu clitóris está Que também encolhendo. já que Exatamente. falou ali do. Porque veja, se aquele tecido, pense que era um tecido super hidratado, elástico, né? Imagine a bochecha do nenê, né? Naquela bochechinha bonitinha, lisinha, como a da tua filha quando nasceu, né? Então você tem uma bochechinha lisa, o tecido bom, hidratado e tal. Se você aperta, ele volta. Quando você entra em menopausa, fica mais murchinho, mais apagado. Então o clitóris também, ele dá essa retraída. Não quer dizer que ele vai sumir, mas é muito comum ele dar uma encolhidinha. E lembra que eu falei da flacidez externa? Né? Antes era tudo empinadinho. Daí, de repente, você ganha uma flacidez. Aquele capuz cobre mais o teu clitóris. O paciente fala: nossa, mas eu achava o meu clitóris mais fácil. Ele estava ali aparecendo, agora tá. Pela flacidez do capuz, que encobre, e por essa diminuição da hidratação, dessa viscosidade, né? Dessa vitalidade do tecido do clitóris. Tá? Mas a gente consegue estimular também o clitóris com radiofrequência e ele volta a ganhar mais irrigação nervosa, irrigação de sangue e melhorar essa sensação, melhorar até o prazer. Eu não sei se a gente comentou ali antes, nos casos que acaba a libido, né? A gente tinha falado que a menopausa é um momento, assim, que... Tem uma queda de libido importante. E tem a ver, pensar na parte física mesmo, ali que tá mudando, né? Sim, Dessa parte vaginal. E também na parte por conta dos hormônios. Então, são as isso. duas coisas que levam... Isso, então veja, a paciente assim, a gente tem que pensar que o desejo sexual é uma coisa, o Uhum, prazer, o orgasmo é outra. Então, o desejo sexual, a gente está falando não só de hormônio, mas também de dia a dia, relacionamento, um bom dia, um beijinho no pescoço, tem todo esse envolvimento, né? Mas se a gente pensar assim, então a menopausa vai ter uma diminuição da testosterona, então vai diminuir o teu desejo. E se você, assim, a testosterona, quando ela é produzida no corpo da gente por uma glândula que fica em cima do rim, que é a suprarrenal, ela tem que ser convertida
uma testosterona livre e circulante no teu corpo. E para isso acontecer, eu preciso do hormônio feminino, do estrogênio. Então não adianta também eu só te dar, não, é só desejo a tua queixa na menopausa, então eu te dou testosterona. Ela vai ficar boiando no teu corpo, te dando espinho, oleosidade de pele, e não é aproveitada da maneira correta porque você não tem o hormônio feminino, que tinha que participar nessa conversão, entende? Então daí a gente fala dessa parte e faltou hormônio. E a outra parte vai falar assim, não, o clitóris, quando eu estimulo o clitóris, ele não enche mais de sangue, eu não tenho mais prazer. Por quê? Porque está muito seco, com pouca irrigação. E quando estimula, você vai se masturbar. Você vai estimular, você se machuca, porque a pele está tão seca que acaba fazendo microfissuras e vai arder e vai doer. Então, junta as duas coisas, né? A falta do desejo, e quando consegue ter um pouco de desejo, você acaba machucando, ou na própria penetração, rasga, coça, dói. E daí bloqueia o teu cérebro com aquele feedback negativo para o cérebro. Então a gente tem que equilibrar as duas coisas. Não adianta eu te dar vontade se eu te dou dor. Te deixo com dor. Daí não vai melhorar. Pode ter muitas mulheres também que acabam não conseguindo ter o orgasmo, por exemplo, por conta dessa parte ali da vagina que tá... Com certeza. Porque veja, como que o teu cérebro vai estar totalmente dedicado às sensações, ao calor que você sente, ao prazer, ao toque, se você está tendo dor? O teu cérebro não vai conseguir desvincular essas duas coisas. Você está tendo dor, está sangrando, está ardendo, está queimando. Você não consegue, o teu cérebro não vai conseguir te fazer fixar em todas essas emoções boas se você está tendo dor. Porque, né, não falando só da menopausa, mas falando em qualquer fase. Em qualquer fase da vida, né? Em qualquer fase, exatamente. Porque pode ser que essa parte da anatomia dela ali mesmo esteja diferente, sim, né? Sim. Então... O rejuvenescimento, eu não sei se a gente acabou abordando bem ele antes, mas é muito utilizado nessa fase da menopausa? Também, nas duas. Nas duas? Assim. Então, tem médicos que não gostam de usar o termo rejuvenescer, porque eu não vou voltar, né, ao que era uma vulva de criança, né? Mas qual que é a ideia? O rejuvenescer, que a gente usa o termo, é você ter a parte estética e funcional. Então, quando eu pego uma paciente na menopausa, o termo se encaixa muito melhor, né? É uma paciente que está mais velha, tem mais idade, então ela tem a flacidez, ela tem a perda de gordura, então às vezes ela tá caidinho, mas tá murcho também a vulva, a parte do pelo, né? Que é o grande lábio que a gente chama, né? Então essa parte, ela tá envelhecida e eu consigo trabalhar com radiofrequência, com o laser na parte superficial, daí com outras potências, né? Para trabalhar a estimulação de colágeno. E o colágeno hidrata, ele também traz água. Então, eu te dou uma vitalidade para esse tecido. Ah, mas está murcho. O que eu posso fazer para encher o murcho? O que nem faz o rosto. O ácido hialurônico é uma substância que você vai pôr ali, ele vai te dar volume temporário. Então, ele vai durar em média um ano e meio, ele vai murchar de novo e você vai fazendo essa manutenção anualmente, né? Mas quando eu penso assim, existe prótese de grande lábio? Não, a princípio ninguém criou isso ainda porque você não precisa de tanto volume assim, né? Mas às vezes, por exemplo, vem uma paciente que eu olho e falo, olha, tá faltando volume, mas você tem muito tecido. Se eu puser muito volume, vai ficar muito grande, vai ficar feio. Daí eu posso, reduzir o grande lábio também. Tem técnica para você fazer uma redução, tirar o excesso de pele, entra muito para as pacientes bariátricas, né? Então, o rejuvenescimento tem a ver muito com essa flacidez, com essa falta de gordura local. Então, eu vou rejuvenescer um tecido para você não ter o corpo todo hidratado, bonitinho, ter plástica, ter prótese e a vulva murcha, caída, né, envelhecida nesse sentido. É bom a gente saber que existem vários caminhos para que a mulher continue aí sentindo, né? Se sentindo bem, com a autoestima boa, porque isso motiva o dia a dia dela, né? A gente falou da questão do clitóris aqui, né? Da mulher, ele na menopausa, que ele vai encolher, como se fosse encolhendo, né? Murchando. E existe o contrário também, a mulher que tem um clitóris muito grande ali, que incomoda, isso que nem você falou, acho que em um momento, né? Incomoda na calcinha, incomoda... A menina... Existe. Depois precisava ali pro esporte e tal, né? Tipo... Existe. Então, veja, existe uma situação em que a paciente nasce com o clitóris grande, ou seja, ela nasce com uma tendência a ter o clitóris grande, então ele vai crescendo durante a puberdade, não só o lábio interno, né? Mas também o clitóris pode ser, é dela, né? Então, tem pacientes
que o clitóris é que nem uma ponta de dedo grande, ele é, eu digo, cabeçudo, né? Mas tem o clitóris comprido também. Porque o clitóris não é só aquela bolinha que a gente vê. O clitóris, ele tem todo um formato. Ele tem a bolinha que a gente vê na pontinha, mas ele tem todo um corpo e depois ele tem duas perninhas por trás da estrutura ali da vulva, né? Então, algumas pacientes, o que que você vai ver? Um clitóris grande, aquele clitóris que é cabeçudo, grande, o externo, que se visualiza, mas ele pode ser comprido, e isso é dela. Mas eu também posso ter feito isso através do uso de anabolizante para academia, que se tornou muito comum. Então a gente tem que tomar cuidado com o esquema da academia. É legal ganhar músculo, é legal você conseguir tornear o teu corpo mais rápido, mas a gente tem que prestar atenção nisso. O clitóris pode crescer, você pode ter alteração de voz, você pode sobrecarregar a tua parte renal, então tudo tem que ser com medida, né? Tem que ser controlado e acompanhado da maneira correta, né? Mas aí quando eu pego um clitóris assim, a paciente, por exemplo, veio uma paciente comigo, que ela é brasileira, mas está morando em Miami, e na Alemanha falaram, não tem como mexer. Nos Estados Unidos também não tem como mexer, mas a gente opera, né? Espanha, Itália, Brasil, a gente tem muita tecnologia que a gente utiliza que eu posso mexer no clitóris sem perder a sensibilidade. E daí entra aquela situação que eu falo que são as mutilações. Muitos médicos falam, aqui não dá para mexer, vão lá e só cortam a parte de baixo e o clitóris fica enorme, parece um mini pênis, porque eles mexeram na parte que para eles chamava atenção, não sabiam mexer aqui e deixaram, então entra muita mutilação, né? Então um clitóris grande pode ser mexido, a gente tem como fixar ele numa parte óssea que tem do pubis e ele vem mais para trás, então antes ele aparecia enorme assim, e a gente fixa, ele vai aparecer bem menos. Inclusive, existe técnica que eu posso cortar um pedaço do clitóris e ressuturar. Você vai falar, pare, vai apodrecer e cair a ponta, né? Ou não vai ter sensibilidade. Não é, porque toda a parte sanguínea e de nervo passa aqui por cima. Então, a gente separa essa estrutura sem mexer nela, recorto aqui e costuro. A vascularização de sangue e de nervo continua intacta. Então, eu consigo, em casos mais diferenciados, né? A gente pode fazer a clitorotomia, que é a retirada aqui, né? Então, a gente tira. Mas tem a parte da fixação do clitóris, e que eu não perco função, eu não perco sensibilidade, e eu mostro uma anatomia muito melhor para o paciente. Tanto da parte estética, como que nem pacientes assim, porque paciente que faz muito esporte e paciente, por exemplo, que vai fazer, que tem atrito, andar a cavalo, andar de bicicleta, ela perde muito peso, então ela já vai ter uma vulva, um grande lábio menor, né? Mais murchinho, porque ela não tem tanta gordura. E daí, se ela tem uma saliência de lábio interno, uma saliência do clitóris, vai ficar tritando. Chega a paciente para mim que o clitóris chega até a estar machucado na ponta. E pense assim, um lugar que toda hora você machuca, o que ele vai fazer? Um calinho. Aquele calo vai ter sensibilidade, o calo do pé da gente, você sente ele? Não, porque ele está duro. Então, a paciente não tem prazer, não tem orgasmo, porque não sente. Então, a gente consegue tirar esse calinho ali e fazer a pele ficar de novo mais fina e com a sensibilidade. Porque se os teus ramos do teu nervo chegam num tecido fininho, você sente. Chega num tecido super grosso, você não tem sensibilidade na ponta. Então, para você ver como é importante a paciente entender e os colegas entenderem que eu posso mexer. Você pode não ser a tua área específica, você pode saber não fazer isso, então encaminhe para o colega, para não fazer uma cirurgia que hoje nós, da regenerativa, a gente chama de mutilação, né? Chegam pacientes que eles cortam totalmente o lábio interno da paciente, ela fica sem lábio interno, esteticamente feio, né? E deixam o clitóris lá super aparecendo, tendo mais destaque do que já tinha, se ele podia ter usado tecnologias para deixar uma coisa mais harmônica, né? Mas a gente tem que pensar que o clitóris grande, ele é muito pior que o clitóris pequeno. A tendência é a gente pensar assim, comparativo com o pênis. O homem tem essa coisa de achar que o pênis grande é o pênis importante, né? Que é melhor ter um pênis grande do que pequeno. Não é, o clitóris é totalmente oposto, né? O clitóris, ele quanto maior, mais desconforto, mais dor, e daí entramos de novo naquele setor, se você tem dor, o teu cérebro não aproveita as coisas que te dão prazer, né? O momento, o toque, a parte hormonal. Então, também a gente tem como interferir nisso e de uma maneira sem estragar a sensibilidade, que é a maior preocupação. Porque acho que tudo que a gente falou aqui, na verdade, não se resume só no momento do ato sexual ali, né? A gente está falando
que vai para a autoestima dessa mulher no dia a dia, que vai para a questão física mesmo, que envolve também ali a saúde dela. Exatamente. Então, a gente não tá falando só de fazer tudo, a pessoa pode pensar, você tá fazendo tudo isso só pro ato sexual. Não é, né, gente? É pra mulher mesmo. Em primeiro lugar, é pra mulher, né? Exatamente. Pra ela se sentir bem, né? Porque a gente acha assim, não, vou trabalhar, põe uma calcinha, independente se é grande ou pequeno, põe a calcinha e acabou. Quem tem lábio interno grande, que tem um clitóris grande, se você põe uma calcinha de renda, que tem aquela costurinha no meio, você não consegue ficar 1 hora com aquela calcinha. Porque dói, a costura dói. Não, mas eu ponho uma de cotton, de algodãozinho, a costura da calça jeans dói, machuca. Então, quem que vai trabalhar com uma dor o tempo inteiro? Faz uma bolha no pé e fica com o sapato fechado o dia inteiro naquela bolha machucando. É impossível. Uhum. Então é o teu conforto também, não é só na hora de você tirar a roupa. Tanto que tem meninas de 17, 16 anos que as mães trazem, não por vergonha, porque dói. Elas não podem usar nada fora de calça de agasalho, que machuca. É bem legal também falar isso, que não é só a pessoa que tá lá na menopausa, que precisa de apoio, né? De todas as idades, seja mãe, não seja mãe. A paciente que não teve relação muitas vezes vem. Lembrando que a gente tem que entender que o corpo da mulher continua em desenvolvimento pelo menos até os 21 anos. Então, assim, quando vem uma paciente muito jovem, 13 anos, a mãe acha que tem que operar. Primeiro que a mãe não tem que achar nada. A mãe tem que ter essa percepção de ver que a criança se incomoda e a menina tem que vir para mim que a queixa é dela. Porque eu opero ela hoje e era uma coisa que não incomodava ela, incomodava mais a mãe. Eu já tive um caso assim, que a mãe fala, a minha era feia, da minha irmã era feia, dela é igualzinha, horrorosa, tem que operar logo. E a menina quieta, parada, não era uma queixa dela, né? Então você tem que prestar atenção nisso também, né? Mas a paciente, às vezes que não teve relação, ela não tem essa vergonha, né? A vergonha estética, né? Mas a vergonha é a dor, é o desconforto, e eu posso operar ela a partir dos 16, de preferência, e se, por exemplo, eu examino ela e vejo que ela tem outras características sexuais, que ela já menstruou, que ela tem pelo em genital, que ela tem seio, daí eu sei que eu vou mexer e ele não vai continuar crescendo, senão tem que reabordar, né? Então também tem essa faixa etária que é importante de prestar atenção. Acho que foi bem rico, assim, tudo que a gente trouxe, porque traz para a mulher esse lugar de acolhimento mesmo, de saber que ela pode procurar apoio para aquilo que ela tá, né? Eu tô sentindo algo no meu órgão íntimo ali que eu não tenho coragem, às vezes, de falar, de perguntar, e saber que hoje em dia já tem, né? Que hoje em dia a gente já tem com quem falar, com quem diz, olha, quero mudar isso. E ok. Sem ser... Então, tomar cuidado, muitas vezes, meninas, mulheres, né? Com os profissionais que vocês caem e que fazem pouco caso disso que você tá sentindo, ou dizer, não, aguenta aí que é assim mesmo e vai ser assim mesmo a vida toda, né? Então, para encerrar, assim, doutora Cidade, queria que você deixasse uma mensagem de um apanhado mesmo de tudo isso que a gente conversou para essas mulheres, como eu falei, né? Sejam mães, sejam a idade que for que estiverem, e que tem essa preocupação e que querem se sentir melhor, né? Então, assim, o que eu acho que é principal para toda mulher pensar, e até mesmo para o parceiro, às vezes, perceber o quanto está incomodando alguma coisa. A gente tem que ter essa liberdade, não é uma liberdade sexual no sentido de, eu quero ter vários parceiros, eu quero fazer posições diferentes, mas é você com o teu corpo se conhecer, se entender, saber que você tem a tua autoestima, saber que você pode ter prazer e que jamais você tem que se conformar com aquela frase de dor é normal, a mulher só serve para procriar, ela não precisa ter prazer depois que teve filho, esqueça, não precisa mais nada, né? A gente tem uma vida produtiva, a gente tem uma vida sexual, emocional, uma coisa vincula com a outra. Não ache que você estando bem profissionalmente e o resto estando muito ruim, você vai conseguir se sentir bem e viver bem. Então a gente tem que pensar que todas as coisas da parte ginecológica, né, não se conforme em aceitar uma resposta, é assim mesmo, ou vamos tratando para sempre, não. Tudo tem uma solução, só que a gente tem que buscar muitas vezes o profissional que saiba te avaliar direito e te resolver o teu problema. Mas eu não moro em Curitiba. Converse com a gente, fale pelo Instagram, ligue no consultório, sempre a gente tem colegas, essa área da ginecologia regenerativa, ela se expandiu, a gente tem colegas em todos os estados que a gente consegue te ajudar.
Ah, mas eu tenho só uma dúvida. Me mande, eu respondo a dúvida. Veja, o que eu conseguir ajudar você a melhorar, né, a gente tenta ajudar. Então, vão atrás de informação, vão atrás sem vergonha, pergunte, vá com quem você sente mais à vontade, a gente intercede para você com o médico do outro estado, mas vá atrás de conhecer e se cuidar. É isso aí. Obrigada. Obrigada mesmo. a você pelo convite, adorei. De coração, também adorei mesmo. Pessoal que tiver dúvida mesmo, assim, ó, pode deixar aqui nos comentários, a gente encaminha para a doutora Celeste. Vou deixar as redes sociais dela aqui também, às vezes você quer perguntar diretamente para ela, já manda lá no direct, que depois ela olha e responde. Dá uma olhadinha também na rede social dela, que ela tem um monte de videozinho respondendo um monte de pergunta que provavelmente vai te interessar, mas que não deu tempo de colocar tudo aqui, né? Sim, que é bastante coisa. E é isso, pessoal. Cuidar sempre do nosso bem-estar e o nosso corpo é um todo mesmo, tá? Não esquecer ali que a gente tem uma vagina, que a gente tem que sentir prazer e que a gente tem que estar bem com a gente mesmo, tá bom? Então, obrigada para quem assistiu, deixa aí seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscreve no canal e até a próxima semana. Obrigada!